Neste mês de agosto, os batistas brasileiros, filiados à Convenção Batista Brasileira, em suas igrejas separam tal mês para celebrar o mês da juventude. Também esse é o nosso caso. Pastor Samir, que é o pastor de jovens. Ontem já começamos as programações mais fortemente com o musical Profetas Menores. Foi muito bom. Continuamos hoje, teremos um congresso ainda. E por essa razão temos, auxiliando na ceia, Elizabeth. Aqui no culto também, muitos de nossos irmãos nos apoiando neste momento de participação. Ela vai ter também a palavra no momento oportuno. Temos nossos diáconos aqui participando, temos nosso coro. Vou falar dos novos coristas na próxima apresentação. Não, hoje que os dois já tiveram que sair, então fica para o outro tempo. Vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos recordar então aquilo que Jesus fez por nós. O pastor Alceni está pregando em outra igreja, de igual modo o pastor Carlos Daniel e a banda dos adolescentes. E nós estamos aqui, não é? Pastor Roberto Abreu Costa, do Ministério com as Famílias. À sua direita, então, a Viviane e pastor José Maurício Cunha do Amaral. Eu quero dar logo a notícia aos irmãos que eu acho muito valiosa, em relação ao nosso missionário A, que trabalha no Afeganistão. Como os irmãos sabem, está no Brasil em tratamento de férias de um câncer. E ele me passou a mensagem, então, antes de ontem, dizendo que os exames feitos após essas sessões de quimioterapia que ele fez redundaram em tanto sucesso que seus níveis tumorais estão normalizados. Ele me escrevendo disse: louvado seja Deus. Eu respondi: louvado seja Deus. Nós dizemos: louvado seja Deus. Os irmãos então podem, por favor, se assentar. Vamos então dar sequência ao nosso culto. Vamos começar vendo então o nosso noticiário televisivo, o Ita News, feito com muito carinho e capricho por irmãos voluntários aqui de nossa igreja. Seja bem-vindo ao Ita News. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. O nosso programa de hoje começa parabenizando os grupos familiares que completam 6 anos de ministério. Por falar em GFs, às quartas-feiras, às 20 horas, acontece o encontro com os líderes e os vice-líderes. Participem! No dia 13 de agosto, das 14 às 17 horas, acontece a oficina pedagógica destinada aos professores voluntários do Ministério Infantil Ser Criança. O tema abordado será: Professor, o que as crianças aprendem com você? Venham e participe deste momento de crescimento. Níger, julho de 2011. Aos nossos irmãos da Igreja Batista Itacuruçá. Amados irmãos, louvamos a Deus por mais um mês de lutas e vitórias e pela vida de cada um de vocês, que continuam conosco em oração e no sustento financeiro. Agradecemos a esta parceria de amor que tem dado certo e que o Senhor vos abençoe a cada dia mais. Aqui no Níger, congregamos na Igreja Batista Goldel, uma das igrejas mais antigas do país e que trabalha especificamente com uma etnia. Nosso ministério aqui tem sido nas áreas de pregação, treinamento musical e com crianças. Começamos esse mês, de uma forma mais direta, a ajudar na escola bíblica dominical com os juniores. Também tivemos a oportunidade de retornar à aldeia de Darbol, juntamente com a equipe Radical 6, que saíram de lá por causa de sequestro e terrorismo. Há alguns meses, estamos tendo restrições para viajarmos até lá por questões de segurança. Ficamos felizes em ver que a semente tem sido plantada e cremos que o próprio Deus completará a obra na vida de cada uma dessas pessoas. Orem para que, no tempo e do jeito de Deus, Ele nos direcione para que cumprimos Sua vontade em relação a esta aldeia. Convidamos a amada igreja a se juntar conosco em oração por nossos alunos juniores, para que eles possam crescer na fé do nosso Senhor Jesus e se firmarem cada dia mais. Pelo CD e DVD de músicas infantis que queremos produzir, já temos até algumas músicas. Pelos moradores da aldeia. Graças a eles, temos tido um ótimo relacionamento com o rei e sua família, para que o Senhor continue nos abençoando e usando.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Seus missionários, Josué e Kelly Pacheco. As comemorações do mês da juventude estão a todo vapor. Ontem aconteceu o musical Profetas Menores. E no próximo sábado, para os atletas de plantão, nós teremos um campeonato de futebol. Faça sua inscrição até este domingo. Não percam! Até o próximo programa. Tchau! Estas e outras informações são para você se inteirar e, inteirando-se, participar. São todas informações fidedignas, exceto uma, que a Margarete vai retificar. E ao retificar, vai ratificar o convite para você participar. Na página 5 do boletim, tem uma mensagem falando do nosso passeio sobre a Fazenda Ponte Alta, que fica em Barra do Piraí. Só que tem alguns erros, né? O primeiro é que nós não vamos sair ao meio-dia, mas sim às 9 horas da manhã, para pegarmos o almoço lá na fazenda, que é um almoço colonial, né? E também para fazer o passeio cultural, conhecer a senzala e as demais atividades da fazenda. E também que o valor não é mais esse, porque foi acrescentado o almoço. Então, quem quiser maiores informações, estará comigo lá na hall de entrada. Também tem um convite aos irmãos, no dia 13 e no domingo, sábado e domingo, vai se realizar o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais. O que nós temos a ver com isso? Os irmãos sabem, não é? É que nós temos lá uma destas saltadoras, a Andressa. Quem puder ir, domingo, 9h30 da manhã, não vai ninguém daqui. Mas no sábado, pode participar. Vai ser lá no... Tem que dizer o nome do time, eu tenho que dizer, isso que é duro, né? No Fluminense, lá das Laranjeiras. Então, quem quiser participar, aí está, então, esta informação. Amanhã terá ensaio do coro Cantares, normalmente. Então, as coralistas do Cantares podem vir e, então, participar em continuidade ao ministério daquelas irmãs. No feriadão de novembro, feriadão de 15 de novembro, nós vamos ter o retiro da igreja. Vários irmãos já se inscreveram. Alguns que planejam ir ainda não se inscreveram. Então é importante que, se você pretende ir, que você procure, então, ali no balcão, saindo à nossa esquerda, o pessoal da Amizade, Lúcia, Aldina e outros da Visão Ministerial da Amizade, para se inscrever, ou até, se for o caso, se informar. O congresso, o acampamento é muito valioso. É um tempo de descanso, de conhecimento mútuo, de refrigério, vale a pena. De estudo também, não muito, para não cansar, né? Mas também tem estudo também, e tem sido muito bom tomar um sorvetinho fora de hora, pegar uma piscininha, uma partidinha de futebol light, nada, né, para ganhar, competir, só para brincar, um passeio na mata. Então, vai, leva o seu tênis que você comprou e nunca pôde usar, lá você vai poder usar, né, a sua roupa de piscina que você não tem onde usar, lá você vai poder usar, um lugar muito aprazível. Então, considere esse assunto, porque de fato vale muitíssimo, muitíssimo mesmo a pena. Então, essas informações, acrescentando as que já se encontram no nosso Itanews e no boletim que você deve folhear e se informar, tendo alguma dúvida, então, nos perguntar. Ao longo desse culto, então, você vai ser desafiado com a palavra de Deus. E se você, nesse culto, tomar alguma decisão, ser membro dessa igreja por batismo, por aclamação, o que é aclamação? É aquela pessoa, irmão ou irmã, que foi em outra igreja batizado por imersão,
nós reconhecemos, então, esse batismo e admitimos no nosso rol de membros. Estou explicando porque, no primeiro culto, eu precisei explicar isso a uma pessoa que me procurou, como é que ela fazia, porque ela foi batizada em outra igreja evangélica por imersão e quer participar agora, então, de nossa igreja. Ou se batizar, participe conosco tanto tempo, mas nesse culto ouviu claramente que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ao final do culto, você pode, então, nos procurar. Quero chamar aqui à frente agora o Mateus. Mas antes que venha o Mateus da igreja, é o Mateus, filho da Thaís e do Fábio, que é a primeira vez que ele vem ao nosso culto. E podem vir também os que vieram juntos, avós, irmãzinha, tio, podem vir, que são muito bem-vindos também. Que bom, Thaís, poder ver você aqui agora. Está gostando? É bom? É bom ter irmãzinha? Deus abençoe vocês também. É um motivo de grande alegria. Já vou pegá-la, ela está acordada. Isso é um perigo. Não, ela vai dormir agora. Mas, de qualquer modo, com prazer, isso eu farei. Há alguém que, conosco estando nesta manhã, completou nessa semana aniversário de nascimento, casamento, batismo, outra data, ou faz hoje aniversário? Se houver, convido que se coloque aqui à minha direita. Daqui a pouco eu irei também abraçar, podem vir. Parabéns. Seu nome é? Vinícius. Quantos anos, Vinícius? 14 aninhos. Laura, você está ficando velha, Laura. Um ano? Um aninho. Um aninho. Você quer falar à igreja? Não, ainda não. Quando tiver 2, você fala, né? Eu para o microfone assim, o que vem a ser isso? Pode chamar os avós, claro. Vieram de onde? Vieram do Mato Grosso para esse momento. Tangará da Serra, onde meu pai tinha uma congregação de nossa igreja lá em Cianorte, era em Tangará da Serra, 1980 alguma coisa. Parabéns pela netinha. Parabéns pela netinha. E você, o que você vai fazer aqui? Hein? O que você vai fazer aqui? Nada. Acompanhar. Por que ela veio aqui? Não sabe? Ela não te falou, não? Ela fez aniversário. Parabéns. Então, olha aqui, ó. Esse fez 2 anos, né? Que bom. Parabéns para você, para o seu pai, para a sua avó, né? Já quer voltar, é melhor. Alguém? Irmã de Janira, parabéns. Obrigada. Essa semana. Esqueci alguém aqui? Ei, coisa boa, hein? Irmão Manuel. Realmente, graças a Deus. Graças a Deus aqui está, né? Estamos aqui. Isso, muito bom vê-lo de volta. Agradecer. É pouco agradecer, né? Se não fosse assim, não estaria. Estou muito tranquilo para o acompanhamento Isso, do que perfeito. tudo que vem, né? Exatamente. E, Nós ficamos muito contentes de Nós ver. estamos aqui também, Isso. porque nós estamos essa semana comemorando 30 anos de casamento. 30 anos De de casamento. 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 Isso não é pouca coisa, né, irmã Célia? Não. Isso, então. Parabéns. Depois o pessoal vai aqui dar um abracinho em vocês. Tá bem? Também aniversário de nascimento? Irmã Aparecida. Isso, eu sei, irmã Aparecida, então. Glória a Jesus, eu agradeço muito a Deus pelas vossas orações. Tá bem, Fiz essa cirurgia. tá bem, Muitas igrejas oraram por mim. tá bem. E tinha uma pequena suspeita, mas glória a Jesus, nada, tá tudo Então tá ótimo. perfeito. E 57 anos de casado. 57 anos de Foi casado. domingo, dia 31. Que bom, maravilha. Só coisa boa, sempre coisa boa. Mateus, vem aqui. Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor, te damos graças por esse momento tão feliz, em que somos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor tem feito em tantas vidas aqui. Crianças aniversariando, pessoas mais experientes aniversariando, aniversário de casamento, gratidão por sua intervenção nas vidas,
tantos motivos. Agora, em particular, estou aqui com o Mateus no meu colo. Seus pais aqui o trouxeram, bem como o pai e a avó daquele que completou 2 anos, para dizer que são gratas a Ti, porque o Senhor é bom o tempo todo. E, Pai, agraciaste essas famílias com esses meninos. E agora estou aqui com o Mateus, então, por quem te rogo. A apresentá-lo a Ti e ao outro também, eu te rogo que o Senhor continue a completar o que começaste nas vidas deles, fortalecendo e dando aos seus pais saúde e sabedoria para bem os encaminhar. Oramos assim, ó Deus, em nome e muito agradecidos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor, mas tem uma pergunta a fazer ainda. Parabéns. Não se assentem vocês aqui da frente, por favor, tá? Só vocês aí. Há alguém que conosco participa, além desses que participaram aqui dos aniversários de nossa igreja, estão no nosso culto pela primeira vez? Há alguém assim? Queira ficar em pé se houver, por favor. Alguém que pela primeira vez, ali temos uma dupla, daqui não posso divisar, bem, vai ser abraçado aí. Temos o pastor Kleber, a sua esposa, e a Silvia, que estão indo para o campo missionário. Obrigado também. E pode vir aqui então dar um abraço ao irmão Manuel da Paz, depois de um tempão em tratamento de saúde aqui se encontra, também abraçar o Fábio também, parabéns Fábio. Obrigado, pastor Joel. Lindão teu garoto, hein? Agora ficou completo, né? Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. Vamos ficar em pé. A irmã Viviane vai dar continuidade a esse culto, mas vamos repetir então este versículo para memorizarmos esta semana de Romanos 15, 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15, 7. Bom dia! Estamos aqui para louvar ao Senhor, nessa manhã de domingo. E fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Nosso Deus realmente é fiel e nessa lembrança e nesse espírito vamos louvar ao Senhor com esse cântico agora, o canto 224.
A quem tenho nos céus, senão a ti? Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. celebrarei A ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todos eles. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, toda honra, todo louvor seja dada ao Senhor. Receba, Senhor Deus, o nosso culto, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar, exceto o coro. Eu quero apenas fazer uma menção nesse instante, no contexto dessa música, em que o coro vai afirmar, e nós assim cremos, que o Senhor nosso Deus é santo. É natural em nós desejar aquilo que não é santo, na maior parte do tempo. Esse é o nosso comportamento natural. Por isso que tão insistentemente a Bíblia diz: sejam santos. Sobretudo no livro de Levítico,
sempre que essa expressão vem, esse convite vem o padrão. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Em nossa época, bem como também em outras, nós somos levados a achar que cada um de nós deve viver como bem entende. Não. Nós somos chamados a ser santos. É um dos mandamentos mais repetidos ao longo da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos. Enquanto então você ouve esta música, que além de ser bonita, ouvida só por ser bonita, mas ouvida também pelo convite que, através dela, Deus nos faz. Faça uma revisão enquanto escuta, se tem sido obediente a esse imperativo de Deus. Sejamos santos. Vinde celebrar com alegria e gozo ao grandioso Deus, Rei da terra e céu. Nosso pranto enxugará, dor não haverá. A Ele graças renderei, para sempre. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. Quem sara as tuas enfermidades, quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Santo,
Nós vamos, nesse momento, participar do nosso momento de intercessão, o momento em que nós colocamos nas mãos do Senhor nossos motivos de oração, nossos pedidos, também as nossas gratidões. Já tivemos aqui no início do culto algumas pessoas agradecendo a Deus e louvando o Senhor por vitórias na sua vida. Mas por certo há também pessoas aqui que estão atravessando algum momento difícil na sua trajetória, na sua caminhada de vida. Mas o mais importante de tudo isso é sabermos que o Senhor está sempre ao nosso lado. E nos momentos em que nós às vezes nos sentimos inseguros, não é? Ou claudicantes na nossa trajetória de vida, o Senhor vem e estende a sua mão e nos ampara e nos levanta e nos dá um novo vigor. E eu estava ali, pastor Israel, na portaria junto com o irmão, no término do primeiro culto, e alguém disse assim: pastor, eu estou muito feliz de ver o seu sorriso. Eu falei: pois é, eu também estou, porque agora estou num momento feliz da minha vida. Mas a gente passa por momentos de dificuldades, né? Na saúde, na vida familiar, na vida profissional, faz parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo, diz a Bíblia, é a nossa fé, não é? A nossa confiança no Senhor. Por isso podemos confiar naquele que no meio do trovão, no meio da tempestade, está ao nosso lado, para nos ajudar, para que sobre as águas nós possamos caminhar, como cantamos aquele cântico, e descansar sabendo que o Senhor é o nosso Deus, que nunca nos abandona. Nós vamos fazer essa leitura bíblica de Romanos 5, de 1 a 5, e vamos cantar este cântico: Descansarei. E você então é convidado a descansar, a colocar nas mãos do Senhor a sua vida, a colocar nas mãos do Senhor o seu problema, colocar nas mãos do Senhor a sua dificuldade, sabendo que o Senhor é o Rei soberano sobre os céus e a terra, e aquele em quem nós podemos confiar, e naquele em quem nós podemos descansar. Vamos ler e vamos adorar ao Senhor. O pastor Roberto vai estar aqui conosco. Vou pedir, pastor, que o pastor faça essa oração neste momento de intercessão, pedindo a Deus que abençoe a vida de todos quantos aqui estão e precisam da bênção do Senhor. Leamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém.
Sim, nós vamos orar por todos, mas bateu no meu coração agora uma vontade muito grande de orar por todas as crianças que estão aqui. E eu gostaria de ver os pais com todas essas crianças, para que possamos orar por elas, orar pelas famílias dessas crianças. E perguntar também se há alguma jovem grávida no nosso meio, né? Alguma irmã grávida que pudesse vir à frente também. Rapidamente eu gostaria que você trouxesse o seu filho, a sua filha, para que pudéssemos estar orando por essas crianças, para que Deus possa estar ainda mais protegendo a você, protegendo o seu filho, protegendo a sua filha. E alguma irmã, se porventura estiver grávida, gostaríamos de estar orando também para o seu bebezinho, lá no seu ventre, para que o Espírito Santo de Deus possa estar dando toda a proteção, guardando, protegendo, fortalecendo, para que possa crescer na presença do nosso Senhor. A gente fica dali de cima e a gente observa, né? E eu estava sentado e observei quantas crianças pequenininhas aqui. Isso é uma alegria muito grande para Cristo Jesus, para o nosso Deus, e uma alegria também para a igreja, porque esses serão aqueles que amanhã estarão levando o Evangelho, falando do amor de Cristo a todos, a todos. Oremos então. Deus de amor e de misericórdia, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, que mesmo apesar dos transtornos que passamos, ó Pai, das dificuldades que enfrentamos, sentimos, ó Deus, a Tua mão santa e poderosa nos protegendo, e o Senhor, ó Deus, conduzindo as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, continuar no Teu caminho, no caminho que é Cristo Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, por cada irmão que se colocou de pé. Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um. Tu sabes, Senhor Deus, o sofrimento, a angústia, ou até mesmo o agradecimento, Senhor Deus, que se passa na vida desse irmão, dessa irmã. Que Tu possas, ó Deus, encher o coração, ó Pai, desses irmãos com a certeza de que o Senhor é o Deus da vida deles. Amém. De que nada, Senhor Deus, é superior ao Senhor, e o Senhor, com Teu imenso amor, há de guardar, há de proteger e há de solucionar os problemas. Pai de amor, de infinito amor, queremos também, ó Deus, te agradecer por esses bebês que aqui estão, por essas crianças que aqui estão. Deus, num mundo tão violento que nós estamos vivendo, te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que os Teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao redor desses meninos e dessas meninas. Que Tu possas, ó Pai, dar sabedoria para que os pais, ó Deus, façam com que essas crianças sigam, ó Pai, no caminho que é Cristo Jesus. Amém. Abençoe-os, ó Deus, dê condições a cada um deles, ó Pai, de ensinar conforme a Tua vontade, de dar, Senhor Deus, o alimento material, de dar, Senhor Deus, o intelectual e de dar, Senhor Deus, o alimento espiritual a essas crianças. Amém. E se porventura em nosso meio tivermos, ó Pai, uma jovem, uma senhora grávida, que Tu possas, ó Deus, encher o ventre dessa mãe também com a Tua graça, com a Tua proteção, com o Teu amor. Amém. É a oração que nós fazemos ao Senhor, agradecido, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar para ouvirmos o coro também dizer outra vez que maior que o amor de Deus não há.
dizemos? Amém. Os irmãos podem então se assentar. Podemos acompanhar essa música. E os irmãos observaram, aqueles que têm ouvidos tão bons quanto eu, que a irmã Helene, nossa pianista, desafinou. Mas não foi ela, é o piano que não comporta mais afinação. Ela fez um milagre nele. Viram que eu sei música? Foi a Tamara que me contou. Para mim estava ótimo. Mas, de fato, nós precisamos trocar esse piano. Então, se você quiser participar dessa nossa campanha, basta colocar, então, no envelope, piano, e o valor que desejar, e nós vamos, se Deus quiser, fazer esta aquisição. Nesse contexto, então, em que vamos dedicar nossos dias, nossas ofertas, quero convidar todos os irmãos também para participar do nosso primeiro TNT, Tempo de Orar pelo Novo Templo. Quarta-feira, após o culto regular de oração e estudo bíblico, vamos ter um tempo em que vamos refletir sobre o nosso novo templo. Eu estava aqui olhando essa congregação agora reunida com muita angústia. Como iremos esperar 5 ou 6 anos, se hoje estamos com toda a nossa lotação completa? Para onde irão os outros que vierem depois? Até o nosso novo templo. Não tenho a solução. Temos que orar sobre isso. Então, quero convidar os irmãos a orarmos juntos, quarta-feira e algumas quartas-feiras, e também vamos dar notícias de como está o processo todo, vamos captar ideias, oração e reflexão sobre o nosso novo templo, quarta-feira, após o culto de oração, começando às 8h30, durante 45 minutos aproximadamente. Também quero dar uma notícia aos irmãos sobre Teresópolis, Friburgo, toda a região serrana afetada com aquela tragédia, porque os irmãos viram que, infelizmente, os recursos para lá direcionados pelos governos federal e estadual, alguns desses recursos foram parar em bolsos de pessoas. Há um prefeito suspenso temporariamente, há pessoas presas, porque combinavam esquemas para se apropriarem de parte daqueles recursos enviados para socorrer as vítimas. É incrível, mas o ser humano é capaz disso. Mas a boa notícia é, todo o alimento que o irmão trouxe aqui, durante aquelas chuvas e após, quando nós fomos lá socorrer, todos esses alimentos chegaram às mesas através do pastor Francisco Amaral, pai do nosso pastor de jovens, Samir, da primeira igreja batista de Friburgo. E todo o dinheiro que o irmão deu, e não foi pouco, nossa igreja ofereceu um valor significativo, foram integralmente usados. Alguns estão sendo utilizados ainda na reconstrução, que demanda um tempo, mas boa parte já foi empregada para apoiar pessoas da cidade e outros lugares que nós apoiamos. Quero que os irmãos fiquem tranquilos, portanto. Os seus recursos não foram desviados, nem um centavo. Graças a Deus por isso. Vamos então nos levantar e colocar nessas salvas, então, e nos envelopes de tecido na galeria, nossos dízimos e as nossas ofertas.
Ao longo, então, de nossos cultos, em que celebramos a ceia do Senhor, eu tenho, nesses últimos meses, pregado sobre o credo apostólico, derivando dali algumas lições para as nossas vidas. No entanto, no domingo 3 de julho, próximo passado, encetei um interlúdio que vou terminar hoje, detendo-me claramente naquele texto que está em Mateus, em Lucas e também em 1 Coríntios, sobre a instalação da ceia do Senhor. É um texto bastante conhecido. Na primeira mensagem, eu lembrei os 3 grandes sistemas teológicos relacionados à celebração da ceia do Senhor. O primeiro sistema católico romano diz que, quando esses elementos são distribuídos, há uma transubstanciação desses elementos, ou seja, a substância, pão, vinho, elas se transformam em corpo e sangue de Jesus. É por essa razão que no catolicismo romano, o fiel, como assim lá é chamado, não pode tocar no pão e nem beber diretamente do vinho. Isso é feito pelo representante, o vigário, o padre de Deus na terra, na concepção católico-romana. Esta é a ideia da transubstanciação. Mostrei também que é uma outra visão, o da consubstanciação, segundo a qual, nesses elementos, de modo real, embora não de modo físico-químico, estão presentes também o corpo e o sangue de Jesus. Creem, por exemplo, assim, os luteranos. E mostrei que há um outro grupo do qual nós nos inserimos, que pensam que a ceia, assim entendemos, derivado do tal ensino da palavra de Deus no Novo Testamento, é uma celebração, é um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Assim, o pão continua sendo pão. Tomá-lo, ingeri-lo, não nos confere bênção alguma. O que nos confere bênção é pensar, refletir sobre esse momento, sobre esses elementos, e então, por isso eu chamei essa mensagem de a verdadeira transubstanciação. Então, nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos transformados por Ele. Nesta manhã, eu quero então destacar um aspecto dessa transformação. Em outra ocasião, já fiz de outra maneira, quero sublinhar isso. Quero então lhe convidar a que leiamos juntos um desses textos fundadores de nossa liturgia sobre a ceia do Senhor. E vamos ler então 1 Coríntios 11, 23 a 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, 23 a 26. Se você abriu a sua Bíblia, pode então encontrar esta carta do apóstolo Paulo. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode se aproximar de um que com ela está e acompanhar na leitura que farei, usando a versão Nova Internacional. E após esta leitura, o coro da igreja vai entoar uma música que nos fala da cruz. Diz então o apóstolo Paulo: recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Por isso nós cremos que a ceia é um memorial. E é por isso que nós cantamos e contamos a história de Jesus. Porque essa memória, a memória de Jesus na cruz, nos mostra quem nós somos, pecadores, mas quem nós podemos ser, santos.
E o que fazemos com esta cruz? Foi por isso que Jesus mandou que nós celebrássemos a história dessa cruz. E quando Jesus estabeleceu esta ceia, ele repartiu o pão. E ao repartir o pão, ele convidou os seus discípulos a que o repartissem entre eles. E como nós celebramos esta ceia como memorial, nós também somos chamados a repartir o pão. Nós lemos em 1 Coríntios 11, 17, então leio outra vez, que tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti. A ceia do Senhor é um desafio à nossa natureza, porque é da nossa natureza comportarmos-nos de modo egoísta. Essa é. Não finjamos, não mintamos, não nos enganemos a nós mesmos. Esta é a minha natureza. Esta é a sua natureza. Jesus diz: recebei e reparti. Nosso negócio é juntar dinheiro. Nosso negócio é juntar coisas. Nosso negócio é juntar prestígio. Recebei e reparti. A ceia do Senhor, portanto, não é para ser tomada sozinha, mas sempre na comunidade. Se eventualmente alguém não pode vir ao templo para tomar a ceia e um grupo vai lá levá-lo, ou um pastor, ou um diácono, ou várias pessoas, ainda assim ali está a comunidade presente, ali representada. Não a ceia sozinho. A ceia é em comunidade. Porque o pão não é meu. O pão não é seu. O pão é de Jesus. O pão não é nosso. O pão é de Jesus. Por isso são convidados em nossa igreja, desde o tempo do pastor anterior, pastor Daci, do pastor anterior a ele, pastor Elcio, esses que eu pude testemunhar, a que todos que confessam a Jesus como Senhor e Salvador participem da ceia. Porque a ceia não é dos batistas, nem dos presbiterianos. Temos aqui muitos entre nós, são muito bem-vindos. A ceia é de Jesus. Porque o corpo que na ceia nós representamos, simbolizando nesse memorial, não é o nosso corpo, é o corpo de Jesus. Se tivéssemos tal convicção sempre presente em nós, nossas vidas seriam outras e o nosso mundo seria outro. A ceia nos diz que a terra não é nossa, a terra é de Deus. Novamente eu pergunto, se nós crêssemos mesmo nisto, que aquilo que nós temos, na verdade nós não temos. Deus é que tem. Os recursos, sejam eles materiais, intelectuais, artístico, de qualquer natureza, não são nossos, são de Deus. Deus, na cruz, se doou em Jesus a nós. E nos ensina a fazer, não o mesmo. Nós não podemos nos doar como Jesus se doou, porque a doação dele nos salva, nos redime de todos os pecados. Mas a minha doação a você, a sua doação a mim, a nossa mútua doação não nos redime, não nos salva, apenas imita o gesto de Jesus Cristo. Nós somos convidados a fazê-lo. Nós não podemos nos doar, mas podemos doar o nosso dinheiro, os nossos objetos, doar o nosso tempo, doar as nossas palavras, doar os nossos afetos. Jesus entregou por inteiro. Nós podemos entregar uma parte daquilo que somos, daquilo que temos. A ceia, portanto,
nos remete como convite a um outro estilo de vida. O estilo do companheirismo. E vocês sabem que ser companheiro é comer o pão com pão-eiro junto. A ceia nos remete, portanto, a um outro estilo de vida que não seja marcado pela competição. Em sua Memórias de um Pastor, livro que estou nas primeiras páginas ainda, Eugene Peterson, tradutor de A Mensagem, que vamos adquirir e colocar aqui, porque é uma lindíssima tradução para nos ajudar na compreensão da inteireza e a beleza da palavra de Deus, conta que, logo no prefácio, que ele adora ser americano, mas lastima profundamente o chamado American Way of Life, o jeito, o estilo americano de ser, que é baseado na competição. Finalmente o americano falou mal dos americanos. Mas eu não fiquei contente em ouvir aquela declaração, porque também esse é o nosso estilo. Eu poderia dizer, eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas detesto o Brazilian Way of Life, o modo brasileiro de ser, de acumular, de competir. Quem compete, compete para vencer o outro. No plano dos relacionamentos, um estilo competitivo nos convida primeiramente a ter o que o outro tem. E depois a ter mais do que o outro tem. Se o meu vizinho tem um carro e eu não tenho, eu almejo ter um carro igual ao do meu vizinho. E depois que eu comprei um carro igual ao do meu vizinho, eu compro um outro carro, preferentemente melhor do que o dele, para mostrar que eu sou melhor do que ele. Você vai dizer, isso é absurdo, isso não acontece. É tão amarrado em nós, é tão intricado em nós, que nós fazemos sem perceber. Se o meu amigo faz uma viagem internacional, nas próximas férias, eu também vou fazer. E se ele foi a Portugal, eu vou à Espanha, que parece que é um pouco mais longe. Eu nunca fui, não sei. Porque eu não vou ficar apenas no mesmo nível, mas no nível um pouco maior. Isso, repito, está arraigado em nós. A ceia nos lembra, então, a oração de Jesus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Eu sei que a competição é o motor da economia, mas a competição também é o motor das doenças emocionais e mentais no mundo do trabalho. Um banco está em polvorosa, porque o seu lucro no semestre foi de apenas 7 bilhões de reais. E a meta eram 13 bilhões. Quem trabalha lá em nível de direção ou de gerência já está farto de reuniões e ameaças. Que é inadmissível que um banco só lucre no semestre 7 bilhões. Porque pode ser que o outro banco, que está em segundo lugar, possa ter um lucro maior e ultrapassá-lo. Que tragédia! Nosso irmão Marcos Lima está preparando um trabalho de mestrado, a sua dissertação final, mostrando como o ambiente de trabalho, com esse nível de competição, chegou a tal ponto de levar as pessoas a ficarem doentes. O número de pessoas que são afastadas do trabalho por doenças provocadas pelo trabalho, pelo excesso de tarefas, pelo acúmulo de novidades,
de metas a serem vencidas é tão grande que o governo federal, no plano da Previdência Social, baixou uma portaria pela qual aquelas empresas onde há muita falta por razão de trabalho e muitos colocados, então, no sistema público por causa disso, têm que pagar uma taxa maior. Entende o governo que não pode bancar o estilo de trabalho daquele banco ou daquela organização que assim faz, de tal modo que leve as suas pessoas a ficarem, seus empregados a ficarem doentes, tem que pagar mais por esta razão, por não querer e não desejar corretamente arcar, entendendo que ao fazer isso está levando aquela empresa a mudar o seu ritmo de trabalho, o seu modo de trabalho. Há empresas em que o indivíduo trabalha 6 horas, às vezes em pé, com um amplo direito de um intervalo de 15 minutos. Isso é fruto desse estilo de vida competitivo que alcança a empresa e também nos alcança de modo insidioso, pérfido, porém quase que imperceptível, como se não houvesse outro modo de viver. Quando tomamos a ceia, devemos pensar naqueles que não têm pão, seja o pão material, seja o pão espiritual, seja o pão do afeto. E essa semana, todos nós fomos totalmente tocados por uma fotografia que apareceu na capa de um dos jornais. Eu estou com ela aqui. Não tinha planejado, senão teria feito algo melhor. Vou mostrar aqui para o Robertinho pegar melhor, os irmãos todos poderem ver. Em cima está escrito 29 mil mortos. É o número de pessoas abaixo de 5 anos, número subestimado, morrendo nesse país, a Somália, de fome. Participar da ceia, portanto, é um convite a que nos perguntemos, à luz daquela música que cantamos de João Dias de Araújo, o que fazemos se somos cristãos? Esta é a pergunta. Celebrar a ceia, que não é nunca e jamais um convite à alienação, mas uma pergunta a como temos sido aqueles que seguem o Jesus da cruz. Quando tomamos a ceia, devemos pensar em nossas atitudes com relação aos recursos naturais, seja buscando a preservação desses recursos, seja evitando o desperdício. Hoje eu passei uma vergonha muito grande. Vou confessar aos irmãos. Quando eu estive em Angola, me tocou profundamente que, quando eu precisava lavar as mãos, alguém tinha que providenciar um balde, capital isto, para que eu pudesse lavar as mãos. Fiquei pensando em como nós desperdiçamos água. E hoje eu fiz isso. E eu fiquei envergonhado. No rádio, hoje pela manhã, uma de nossas irmãs da nossa equipe pegou água para nós, para mim inclusive, colocou 2 copinhos, eu bebi os 2 copinhos. Ela pegou mais 2 copinhos, eu bebi 1 copinho. Deixei 1 copinho e vim embora. Essa irmã foi lá, sem me repreender, mas eu me senti repreendido, pegou o copinho que eu lá abandonara e aguou um pé de planta. Ia virar nada. Virou alguma coisa. Observem como a gente é capaz de criticar o desmatamento da Amazônia, mas joga fora um copinho d'água. Quando participamos da ceia do Senhor, nós somos lembrados também que em Jesus, por isso, receber e repartir,
Nós somos todos iguais. Vou contar uma história talvez chocante para alguns, do próprio livro do Eugene Peterson, Memórias de um Pastor. O pai dele era açougueiro na cidade onde ele vivia, no estado de Montana. E naquela cidadezinha também havia um prostíbulo, como em todas as cidades, infelizmente. E aquelas prostitutas, algumas delas com seus trajes mais ou menos característicos, como vimos ontem à noite aqui na peça musical, iam ao açougue comprar carne. E o pai, que era um cristão, conservador, não permitia que elas não fossem tratadas com todo o respeito. Embora fossem diferentes, embora vivessem uma vida reprovável, que somos todos iguais. Pode ser chocante, mas somos iguais. Quando nós nos comparamos uns com os outros, nós somos melhores. Mas quando olhamos para Deus, então olhamos para os nossos próximos, nós somos iguais. Esta ceia que hoje vamos celebrar, já mencionei isso aqui em outra ocasião, provocou no Império Romano um grande desconforto. Paulo disse mais de uma vez em suas cartas que em Cristo não há escravo nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são iguais. E a ceia do Senhor. No culto existiam escravos. E no culto existiam também senhores de escravos. Ricos e pobres. A mesma ceia do Senhor. Mas aquela sociedade era altamente hierárquica. Escravo no seu lugar, e o Senhor no seu lugar. E na igreja ninguém tinha lugar. E para tornar mais dramática a situação dos cristãos, muitas vezes o diácono era um senhor de escravos. Era um patrão, um dono, um rico, um senador da República. E o escravo sentado nos bancos da igreja. E os romanos viam o senhor de escravos tomar a bandeja e servir a um escravo. Ele que só era servido, na ceia do Senhor, ele servia. Porque em Cristo somos todos iguais. Se você tem um carro, um Porsche que vale 500 mil reais, como o caso daquele jovem de São Paulo que o comprou, antes de comprar um apartamento, porque achava mais importante ter um carro de 500 mil reais, ou se você tem um Fusca amarelo, ano 66, você é igual diante de Deus. Se você tem vários imóveis, ou mora de aluguel ou de favor, você é igual diante de Deus. A ceia é um escândalo. Os doutores servem os analfabetos. Os analfabetos servem os doutores. Porque ali o analfabeto não é analfabeto. O doutor não é doutor. A ceia é um escândalo. E nos convida, então, ao novo estilo de vida. Ao estilo não da competição, mas do complemento. Não a da agressiva luta pela sobrevivência, mas do companheirismo. Por isso, toca-me o coração dizer, nós temos que celebrar sempre a ceia do Senhor. Porque ela nos coloca numa outra dimensão de vida. Somos convidados, portanto, a repartir o pão. É o que vamos fazer agora. O coro não participará, porque já o fez. Os demais irmãos que então desejarem fazê-lo,
Ao passar a bandeja, poderão então pegar o pão e o cálice.
Na madrugada desse sábado, eu tomei um avião em Fortaleza para vir ao Rio de Janeiro. Quase perdi o voo, por ser muito cedo, 5h27 da manhã, saiu a hora. Eu sentei então na cadeira 5A, na janela, e quase no final do voo, os bancos B e C ainda estavam vazios. Coloquei meu computador do lado direito, apertei os cintos e me preparei para o voo. Eis que então chegaram os dois, um casal de senhores, que se assentaram então nos dois bancos ao meu lado. O senhor chegou e perguntou: isso é seu? Eu peguei, coloquei no meu colo, pedi desculpas. Aquele senhor, durante todo o voo, sequer me olhou. Quando ele saiu, eu nem pude vê-lo sair. Tão rápido ele saiu. Nenhum cumprimento. A sensação que eu tive era que eu simplesmente não existia. Isso foi no avião. Eu fui a vítima. Mas fiquei me perguntando se, quem sabe, eu por vezes não sou o algoz. Não faço o mesmo com os outros. Quem sabe, aqui, agora, não tem ninguém do seu lado. Porque você não viu, não se importou, não se interessou. Quem sabe, ao participar da ceia, sentiu uma grande comunhão com Deus. Muito bom. Mas a comunhão com Deus que não se realiza nos nossos braços, que não alcança o nosso próximo, é mentirosa. Diz a carta de João, a primeira. A ceia nos convida a pegar o pão e a repartir. A ceia nos ensina, então, um estilo de vida que reparta, que divida, que considere o outro, que preste atenção ao outro, que saúde o outro, que cumprimente o outro, porque somos todos iguais. Que a ceia nos dê esta lição. Vamos então assim participar, primeiramente tomando o pão. E depois do cálice. Que esses elementos que não se transubstanciam seja um tempo de nós nos transubstanciarmos, para vivermos aquilo que a cruz significa. Vamos ouvir agora uma outra música, os irmãos podem se assentar pelo coro, em que está afirmado que Jesus morreu em nosso lugar. Como eu disse, nós não podemos morrer pelos outros. Não podemos dar a vida uns pelos outros. Mas podemos ser para o outro parte do que somos e dar ao outro parte do que temos. Que a ceia nos permita uma reflexão sobre o nosso estilo de vida.
Vamos continuar esse culto à noite. Eu quero agora então orar como os apóstolos ensinavam e quero lhe convidar a dar as mãos a quem está ao seu lado como um gesto, apenas um símbolo de que somos todos iguais. Ó Deus, que sobre nós, teus filhos e filhas, desejosas da santidade, estejam todos os dias, bem como com todos aqueles que ao redor da terra professam que Jesus Cristo é o Senhor. Estejam, pois, o amor teu de Pai, a graça tua de Filho de Jesus e a tua consolação de Espírito Santo, do Pai e do Filho, hoje e eternamente. Amém. Amém. Até a noite, se Deus quiser.